A paz do Senhor, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui para a gente estar lendo a Palavra do Senhor. Se encontra em Gênesis, capítulo 7, versos 6 a 15. Pegue sua palavra, vamos estar lendo junto comigo a Palavra de Deus, que vai nos fortalecer cada dia mais e cada dia mais nos abre nossa mente, nosso entendimento espiritualmente, a gente fica mais forte. Pegue sua palavra, vamos estar lendo comigo, tá certo? Vou estar lendo aqui, Gênesis 7, verso 6 a 15, que vai dizer: E era Noé da idade de 60 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, e Noé entrou na arca, e com eles seus filhos e sua mulher, e a mulher de seu filho, e a mulher de seu filho, por causa das águas do dilúvio, de dois animais limpos e dois animais que não são limpos, e das aves, e de todos os répteis da terra. Entrarão de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, conforme Deus ordenou a Noé. E aconteceu que, passando os 7 dias, veio sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 700 das vidas de Noé, no mês segundo, aos 17 dias, e no mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes das grandes abismos, e a janela do céu abriram-se, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres de seu filho. E a ele e todos os animais, conforme a sua espécie, de todos o gado, conforme a sua espécie, e de todos os répteis que se arrastam sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda a ave, conforme a sua espécie, e todo pássaro que habitam, e dele toda a carne, em que a vida e espírito entrou de dois em dois,
para junto de Noé, na arca. Meu amado irmão, a palavra do Senhor, nós vamos estar falando sobre a arca de Noé, que vai nos falar o quanto Deus foi piedoso para com Noé, a sua família, e o quanto aqueles que não quiseram entrar na arca, que rejeitaram a palavra do Senhor, que não queria de forma alguma escutar Noé desde o momento que ele começou a pregar, a pregoar sua palavra, a pregoar a justiça. A palavra do Senhor, todo momento e toda hora, como nós podemos ver, quando Deus fala aqui no versículo 7, conforme Noé e seus filhos e a esposa foi preciso entrar na arca por causa das águas do dilúvio. Quando Deus havia falado para Noé que iria destruir aquela terra, Deus já estava irado com aquele povo pecador, ao qual rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram o entendimento de Deus. Deus a todo tempo estava usando ali o servo dele, Noé, para que se arrependessem, todo aquele, e não se arrependeram, mas conforme a chuva veio caindo, eles foram olhando tal consequência, agora não tinha mais como voltar atrás, não tinha mais como ele voltar, chamar Noé, pedir para que Noé abrisse aquela porta, tal tamanha e peso. Ali, quando o Senhor manda Noé entrar para dentro da arca, e logo choveu 40 dias e 40 noites. A ira do Senhor era tão tamanha que Deus ali, ele mandou abrir-se tanto a fonte de cima como a fonte de baixo. Como vem de cima, também vem de baixo da terra. Era muita água. Em poucos segundos, em poucos minutos, ou seja, em poucas horas, não existia mais nenhuma alma vivente sobre o local. Mas Deus disse, como Deus havia achado graça sobre os olhos de Noé, sobre Noé, e Noé sobre os olhos de Deus, como diz a palavra do Senhor, mas Deus deu graça a Noé. Deus colocou ele como a promessa. Deus colocou ele como uma promessa futurística, que ele poderia vir trazer a nação de volta, trazer um novo povo, um novo remanescimento, um novo coração, que seja agora piedosos, que olhasse para a palavra de Deus, que olhasse para Jesus. Olhamos aqui, quando Deus abre a janela do céu e as fontes das águas, por 40 dias e 40 noites. Meu amados irmãos, não é coisa de se brincar, é coisa de se pensar, porque aquilo ali era real, não era história, era o que estava acontecendo naquele povo pecaminoso, ao qual se recusava a ter a Jesus, ou a sua palavra, ou o seu conhecimento. Como eles rejeitaram a Deus, Deus tirou contra eles. Podemos ver a palavra aqui de Deus, e a gente vai ver aqui em
Mateus, capítulo 24, verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todos nós sabemos, a qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer instante, o Senhor pode raiar nas nuvens. Todo momento nós sabemos que devemos estar preparados para aquele grande dia. Devemos estar preparados para o que vai acontecer. Mas há muitos os quais estão ainda dormindo sobre a sua palavra. Olha, lê a palavra, mas faz da palavra, não põe em seu coração. Vive a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Vive a vida da forma Maria vai com as outras. A palavra de Deus, ela confronta você mesmo. A palavra de Deus, ela não deixa ao se escarnecer. Você sabendo do conhecimento, mas você também sabendo do poder, o que tem a palavra. Tanto de salvar, quanto de condenar. Então, podemos colocar em vossos corações. A palavra de Deus não é algo que a gente pegue e fique de brincadeira. Hoje eu sou crente, amanhã não sou. Hoje vou para a igreja bem vestido, amanhã ando como um devasso. A palavra de Deus não fala sobre isso, fala em santidade. Santificai-vos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, temos que andar sobre a verdade. Lá em João, capítulo 8, verso 32, a palavra do Senhor, ela é a verdade. Basta você estar lendo cada dia. Se você todos os dias ler somente um verso, vai abrir o seu entendimento. Vai abrir a sua mente sobre a palavra. Sobre o que Cristo quer falar ali com você. Mas cada dia mais, tanto o homem como a mulher quer se afastar mais ainda de Deus, quer se afastar mais ainda da palavra do Senhor. Não faz da palavra caso algum. Observando que Deus usou esse homem, Noé, para todo o tempo, todo momento, está pegoando a palavra do Senhor. Deus usou esse homem para toda hora, ele está falando ali do amor de Deus, falando dessa chuva que viria. Mas nenhum fez caso, nenhum deu ouvido a Noé. Ao contrário, escarnecia, mangava dele, tirava onda da cara dele. Mas quando a hora chegou, aqueles povo pecador, aqueles povo que não fizeram caso de sua palavra, o castigo foi severo, a ira do Senhor foi severa. Vou estar lendo aqui em 1 Pedro, versículo 3, verso 20, que vai dizer: os quais outro tempo eram rebeldes, quando a molindade de Deus esperava no dia de Noé, e arrumava-se para si a arca, e na qual poucos, isto ou seja, 8 pessoas, 8 almas, se salvou pelas águas. Ou seja, 8 almas somente se salvou naquele dia, que seria Noé
e seu povo, Noé e sua família e a sua nora. Então podemos ver perdão. Então podemos ver que qual Deus todo momento pediu para que Noé fizesse uma arca daquele tamanho mais grande, bem gigante, não para caber somente aqueles animais, mas que coubesse bastante gente, ao qual quem quisesse ir na arca, quem quisesse se arrepender, mas não houve ninguém que pudesse se arrepender. Por isso que a morte sobre eles era venera. A ira do Senhor, a ira de Deus, estava sobre aquele lugar. Quando a gente diz, olha, cuidado, você conhece a palavra, não faça isso. Olha, a ira do Senhor é severa. Deus não se deixa escarnecer de sua palavra. O que o homem semeia, você fará. Se planta um coentro, vai colher coentro. Se planta tempestade na vida dos outros, vai colher tempestade. Então é preciso para que nós veja a palavra do Senhor primeiramente. Quer também estar lendo aqui, porque o pecado ali era tanto. O pecado ali era tanto. Já estava fedendo aos olhos do Senhor. Já estava fedendo. A polongania, ou seja, o homem vivia ali com 3, 4 mulheres. A mulher vivia com 5, 6 homens. A polongamia já existia naquele tempo. Por isso que Deus se irou. Deus não deixou aquilo ir adiante. Podemos ver aqui o filho de Caim já andava com a polongamia. O filho de Caim, o filho de um coração que Deus falou para que ele não fizesse isso. Aquilo pesou sobre o coração de Deus, aquilo pesou, Deus se entristeceu. Por isso que Deus falou, me arrependo de ter feito o homem. Eu me arrependo, porque pesou no coração de Deus. Pesou. A poligamia também, na vida dos filhos de Caim, podemos estar lendo aqui, Gênesis capítulo 4, verso 19. Ele vai dizer, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Por isso que Deus se irou com a terra. Deus está irado com a terra. Quando Deus enviou 2 anjos ali na cidade de Sodoma e Gomorra para tirar o servo dele, mas antes de ir lá, ele conversou com Ló. Explicou a Ló que ele saísse depressa. Ele, quando falou, disse, o senhor vai destruir essa cidade e esse pessoal que está aqui. Não tem nenhum justo. Aqui dentro não tem nenhum justo. Dessa cidade inteirinha não tem um justo. Quando Deus envia ali os anjos dele para conversar primeiramente com Abraão, aí disse, olha Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Meu Senhor, não faça isso. Se tiver pelo menos 50 justos, pela vida dos 50 eu não destruo. Pela vida dos 50, não destruo. Mas se tiver 40, não destruo pela vida dos 40. Mas se tiver 20,
Eu não destruo pela vida, pelo amor da vida dos 20. Justo. Se tiver justo, tiver 15, pela vida do amor do 15 do justo, eu não destruo. Se tiver 12, por amor à vida dos 12, eu não destruo. Se tiver 5, por amor à vida dos 5, eu não destruo. Se tiver 3, por amor dos 3, eu não destruo. Não tenha nenhum justo. Não tenha um justo. Todos eram pecador. Para hoje não é diferente. É cada dia mais no erro, no pecado, na imundície, na imoralidade. E cada dia mais se enfiando mais. Eita Deus, Jesus de Nazaré. E tomou Lameque 2 mulheres para si. A Polôngamia já estava com ele, nos filhos de Caim. Hoje não é diferente. Hoje não passa a ser totalmente diferente. É a mulher que se divorcia de você para se casar com outro. Se divorcia do outro para casar com outro. A mulher fica qual? Sem palavra. Sem honra. Ao qual ela diz ali no altar, a gente vai casar até que a morte nos separe. Quando ele daqui a pouco já está descasando. Que honra uma pessoa dessa tem? Que palavra uma pessoa dessa tem? Que caráter moral uma pessoa dessa tem? Agora fica os filhos sem pai, sem sem princípio. Quem não tem? Cadê o pai? Tem não. Quem é o pai? Não sei. Filho de um, filho de outro, filho de um, e assim se vai. Não é diferente como no tempo antigo. Olha a vida que Deus deu a Davi. Deus perdoou. Deus perdoou Davi. Mas disse a ele, a espada nunca mais sairá da tua casa. A desgraça vai ficar para sempre na sua casa. Nunca, do jeito que você escolheu, o pecado, a imundície, a imoralidade, tudo aquilo que eu abominei, você trouxe para dentro da sua casa. Então a espada nunca mais sairá de dentro da sua casa. São pessoas qual sem palavra, sem caráter, sem honra, sem princípio moral. Fala hoje, amanhã já é outra palavra. Deus vai abominar, já abominou, já. Só que naquele grande dia não há perdão. Que é um princípio que qual Deus dá, o princípio maior, que é o bem da família. Você mesmo o devora com a sua própria mão. É como está lá em Provérbio, a louca devora por si mesmo o seu lar. Que são pessoas ao qual são a devassadoras. São pessoas sem moral, sem caráter. São pessoas ao qual não tem princípio moral nenhum. Então, por isso que Deus pesou a mão sobre aquele povo. Um povo tão cruel e tão pecaminoso. Deus pesou a mão
sobre aquele povo. Deus, todo o tempo, usou Noé para pregoar. E eles não quiseram. Então, meu irmão, ficamos com a palavra de Deus. Ficamos, primeiramente, com a palavra do Senhor. Que só ela pode nos libertar, nos ensinar, nos engrandecer por ela, pela palavra, pelo conhecimento. Tá certo? Se você ler lá em Malaquias, capítulo 2, do primeiro e diante, você observando ali, no capítulo 16, do 15 a 16, vocês vão ver o tamanho estrago que causa na vida de um casal quando ele se separa. Vocês vão ver o tamanho da destruição. Porque Deus, quando você vê, pega lá o capítulo 2 e o verso 2, Deus ali já está amaldiçoando. Deus já está amaldiçoando a pessoa que faz isso. Quando chega no 13, ele diz, ainda fazer isso de novo? Então, ficamos com a palavra, meu irmão. Ficamos com a palavra. Primeiramente, é a palavra de Deus. O que vale é a palavra de Deus. O que o outro faz, o que a outra faz, não devemos colocar em vossas vidas, porque primeiramente é a palavra do Senhor. Aquele que quiser ir para outro caminho, vá, siga. O inferno sempre há vaga. Mas quem quiser entrar na arca, que é Jesus Cristo, fique na arca. Fique com a palavra de Deus, verdadeiramente. Tá certo? Meu irmão, fico por aqui. Até amanhã, se Deus quiser e Ele permitirá. Amém?